Está aqui escrito: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Esse é o moto da nossa EBD do segundo semestre. Salmos 119, verso 11. Podemos seguir, Jojo, querida. Hoje nós vamos ter o privilégio de estudarmos juntos o Salmo 46. Confiando em Deus nas tempestades, porque Deus é a nossa segurança, mesmo em tempos de crise. Eu fiz um prefácio aqui, para nós nos localizarmos. Há momentos na nossa vida que tudo parece ruir. E eu diria assim, seja em maior escala ou em menor escala, acho que todos nós já passamos por tempos de aflição, por tempos de necessidade. É nesse momento que a terra treme, né? A gente não sente os pés. As certezas desaparecem. A nossa fé titubeia. Nós vivemos uma época, queridos, e hoje mais do que nunca, porque estamos globalizados e conseguimos ver o que acontece em tempo real, assim, em todos os lugares do planeta. Nós vivemos uma época onde o medo toma conta das nossas vidas. Porque o medo vai florescendo, né? É só tema difícil de digerir. São guerras, são desastres, é fome, são pestes. Parece que nós estamos conseguindo perceber isso em tempo real, né? E é justamente em meio a essas aflições e crises que nós sempre lançamos aquela pergunta: onde está Deus? É exatamente quando tudo falha que nós vamos descobrir e que nós descobrimos que Deus é exatamente tudo o que temos. É essa a essência do Salmo 46. Enquanto tudo grita ao nosso redor, o Salmo 46 sustenta uma verdade eterna. Ele sustenta que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente nas tribulações. Põe o próximo, Jojo, por favor. Mais um. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O salmista aqui, ele maravilhosamente, nós vamos ver, eu vou voltar, nós vamos ler o Salmo 46. O salmista, ele faz um contraste entre a instabilidade do mundo e a imutabilidade de Deus. Nós cantamos pela manhã, o louvor cantou: teu amor não falha, mesmo nos dias de crise, quando não sentimos os pés, teu amor não falha.
É momento de luta, né, Dora? Lutas. Todos temos lutas. Mas o amor de Deus não falha. A imutabilidade do Senhor não falha. E esse é o contraste que o salmista faz com relação à instabilidade do mundo. Enquanto o homem corre atrás de segurança, ele se apoia em castelos, né? Dinheiro, status, patrimônio, fama, poder, diplomas. É assim, né? Que a gente vê na nossa vida. Enquanto o homem corre atrás de tudo isso, a palavra nos incita a buscarmos a rocha eterna. O Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Temos que encarar uma coisa, queridos. E isso é fato. E é importante trazermos isso ao conhecimento da igreja. Porque muitos estão construindo as suas vidas sobre promessas humanas e instabilidades, em coisas ilusórias e principalmente em opiniões populares. É o dia inteiro aqui, né? Ficamos assim, né? É só opinião. Gastamos o nosso tempo com opiniões populares, vazias. Então, quando chega o momento da crise, tudo treme. Treme. Resta apenas o pânico, né? O pânico, o desespero. E aí vem o silêncio, ficamos mudos. Nós vamos aprender hoje com o salmista, que é exatamente no silêncio que Deus fala conosco. O verso 10 diz que Deus pede para aquietar-nos. Uau! Todo salmo, são 11 versos, é um poema do salmista falando com Deus. Mas o aquietai-vos é a única vez que Deus fala no salmo. Está lá no verso 10. O salmista vai falar praticamente o tempo todo. E Deus vai vir no final do salmo e falar para nós, então aquiete-se. Legal isso. Essa é a promessa do Salmo 46. Quando tudo estremece e a nossa alma, ela sangra, e os céus parecem fechados, Deus permanece, Deus não muda, Ele é imutável. Deus não recua nunca diante do colapso. Porque o Salmo vai dizer que Ele é a rocha, que Ele é a nossa fortaleza e que Ele está sempre presente. É um reencontro que vamos ter com o Senhor dos Exércitos. Ele vai nos chamar e dizer, ei, vem para cá, para de fazer o que você está fazendo. Se tudo está desmoronando
ao nosso redor, queridos, igreja, o Salmo 46 vai nos dizer que essa é a hora de buscarmos o Senhor. E pararmos de correr sozinhos e de nos escondermos em bunkers humanos. Não é isso que fazem? Vão se esconder em bunkers. O salmista vai usar uma linguagem didática, queridos. É didática. Porque ele vai mostrar que a terra estremece. O mar estremece. O céu ruge. As águas espumeiam. Ele vai mostrar essa questão didática de vermos a terra se derreter. É como se o chão estivesse dizendo que ele não é tão firme quanto parece ser. E ele não vai descrever uma crise leve. Não é leve. O salmo não é um desconforto, um momentinho, é um ventinho. Algo passageiro. Não é uma mudança de estação. Ele vai falar de um mundo em convulsão. Montes que se abalam, mares que rugem e águas que se espumejam. Volta 2 casas, por favor, querida. Aí. Todos têm aí? As suas Bíblias também, é importante. O tema é Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É um salmo dos filhos de Corá. Sim. Depois a igreja leia em casa o que houve com Corá. Ele se rebelou contra Deus. No meio do deserto. Ele questionou Moisés e Arão, dizendo, só você é sacerdote? Nós todos somos sacerdotes. Por que essa discriminação de Deus para conosco? E Moisés, sabiamente, conversando com o Senhor, pediu a resposta. E a resposta foi assim, peça para Corá levar incenso no tabernáculo. Se for aceito, ótimo. Se não for aceito, veremos. E Moisés pediu para Corá levar. E levou. E a igreja sabe o que houve. Deus não aceitou. Ele foi engolido pela terra. A terra se abriu. E ele e mais 250 que estavam ali, de ombros com Corá, foram engolidos juntamente. Isso está lá em Números 16. Depois vocês lêem em casa. Só que tem um detalhe, Deus preservou os filhos. Todos foram engolidos da família, menos os filhos. E eu fiquei assim, intrigado com isso. E é verdade, Números 26, verso 11, deixa claro que Deus preservou os filhos. Certamente porque os filhos, vendo a besteira que o pai fez, um dia talvez estivessem louvando no templo. E nós temos vários salmos dos filhos de Corá. Não aparecem os nomes, mas é dos filhos
de Corá, dirigido ao mestre de canto, para voz em soprano, para tons agudos, né? É isso, Vi? Tons agudos, isso. É um cântico em tons agudos. Diz assim, queridos, vocês acompanhem comigo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Próximo, querida. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É um refrão, queridos, tem 2 refrões. Este do verso 7 e o do verso 11 são iguais. É para que haja uma reflexão sobre as coisas dos homens e a partir de agora sobre as coisas que Deus vai nos dizer. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém. Quem lê hoje o Salmo 46 não precisa se esforçar muito, né? Para compreender o que significa a terra tremer. Mas o salmista vai mais longe. Ele não só faz uma referência a um terremoto. É aquele terremoto que nossos pés sentem. Eu já senti terremoto. E realmente treme. A gente perde o senso. Mas ele não faz uma referência expressa ao terremoto. Mas ele faz referência a uma situação que ele considera mais grave. É uma gravidade extrema de tristeza da nossa alma. Possivelmente a perda de um filho. Pode ser. Um acidente trágico. Eu estava aqui na igreja há umas 3 semanas atrás, quando descobrimos, num certo momento, que o irmão da Mariana tinha sofrido um acidente ali na Raposo Tavares. A Mariana, namorada do filho do Vanderlei, né? Mariana, o nome dela? É. Foi uma ligação, queridos. Uma ligação. Ela entrou em pânico. Porque aquela dor que vem assim, ele se acidentou na Raposo Tavares. E a gente pensa sempre o pior, meu Deus, ele morreu? O que será que houve? Eu olhei para os olhos dela, as lágrimas desciam, assim, incontidamente. São essas coisas que abalam nossas vidas.
que a gente não espera, vem do nada. É uma doença daquelas que descobrimos que o médico diz, você tem mais 3 meses de vida. É uma separação, Dora. É uma luta. É uma traição daquela pessoa que você jamais imaginou que poderia te trair. É dele que vem a traição, você olha e diz, até tu, Brutus. Eu fico pensando de, lá na Ucrânia, chegarem para mim e falarem, vamos levar teu filho lá para o fronte da guerra, um garoto com 22 anos, que fica impotente, indefeso, vai e toma um tiro no meio do peito, do nada. Ah, isso abala, irmãos. Isso abala. Eu não falo só da Ucrânia. Eu falo de Israel também. Eu falo Gaza, Rússia, Irã. Eu fiz uma pesquisa dos genocídios ocorridos pela humanidade. Eu fiquei impressionado. O Google, o Wikipedia, dá 10 páginas de genocídios. Não foi um, não foi 2, não foi o Holocausto somente. O Holodomor também não foi. São 10 páginas. Para nós vermos como o mundo é tenebroso, Paulo disse, dos meandros tenebrosos da terra. Campo de concentração. É dessa gravidade que o salmista nos coloca. É a dor da alma. Porque ele nos diz que é nas crises que descobrimos se a nossa confiança está realmente em Deus. Ou então, se é nesse momento que as nossas confianças estão nas nossas convicções. Naqueles planos, né, que a gente vai engendrando ao longo da nossa vida, dizendo, eu tenho tudo sob controle. Eu tenho dinheiro, eu tenho poupança, eu tenho seguro de vida, aí eu tenho uma aposentadoria, São aqueles planos que na hora H falham. São frágeis. São muito frágeis. É naquele momento em que a tempestade realmente aparece. Nós somos hábeis em construir refúgios em lugares que temos conforto. Na nossa casa, nosso trabalho, na nossa família. Nós vamos criando controles e nos sentimos seguros, não é assim? É. Porém, acabamos de ler, o salmista mostra que os nossos refúgios não resistem às adversidades da vida. Eles não fazem frente às questões implacáveis da nossa vida, queridos. E o interessante
é que o Salmo 46, ele não evita uma resposta. Pelo contrário, ele enfrenta a declaração mais ousada de Deus. Deus é o nosso refúgio. Não tem plano B. A resposta é: só Deus é o nosso refúgio. Não é o governo, não é o nosso dinheiro, não é o nosso cônjuge, não é o nosso status, querido. Podemos ser ministros, né? Mas quando vem a tempestade, também caem. A única resposta do Salmo 46 é essa: só Deus é o nosso refúgio. Avança um pouquinho, querida. Mais um. É fácil dizer, né? Deus é o nosso refúgio quando as coisas vão bem. Eu fico pensando, eu preparava a aula e disse: bom, as coisas vão bem, Deus é o nosso refúgio. Mas é difícil dizermos quando o nosso chão racha, queridos. É quando tudo parece perdido e para onde não temos para onde correr. E Deus me trouxe à mente Jó. Ele não teve para onde correr. Eu ministrei numa das manhãs aqui, numa devocional, Mefibosete. Mefibosete. Filho de Jonatas, amigo de Davi. Mefibosete residia em Lodebar. Lembram-se? Lembram-se, né? Era manco dos pés porque caiu quando nasceu e ficou defeituoso. Lodebar. Lodebar. Não há nada no lugar onde ele morava. Não tinha água. Não tinha plantação. Não tinha sombra, não tinha refúgio. Ele morava no meio do deserto, inóspito. E Deus foi buscá-lo lá. Me lembrei de Paulo, preso, depois decapitado. Estevão sendo apedrejado. Isso é difícil. O chão racha. O Senhor Jesus, ao ser levado no Getsemane, qual era a situação do Senhor Jesus? Ele vertia suor como se fossem gotas de sangue, não é isso? Foi doloroso. Foi duríssimo. Aí não tem para onde correr. É aí que essas palavras do salmista ganham ênfase, queridos. Ainda que a terra se transtorne, não temeremos. O salmista não está pedindo aqui para termos uma mente positiva.
Ele não está pedindo para sermos apenas otimistas. Ele não está dizendo, foque tua mente naquilo que é positivo. Não. Ele está apontando aqui, ao dizer nada temeremos, ele está dizendo, você tem que ter, a partir de agora, um encontro com Deus. Você tem que ter um encontro com aquele que nunca se abala. Uau! É porque só Ele é o nosso refúgio. A confiança em Deus, igreja. A confiança em Deus, no meio da crise, ela só se torna real. A confiança só se torna real para aquele que passou um tempo com Deus. Para aquele que desfrutou da intimidade e que sabe que existe um lugar firme onde ele pode depositar a sua alma. Assim não, vamos crer em castelos, cavalos, arcos, flechas. Spurgeon diz que a alma que se esconde em Deus, mesmo que o mundo inteiro se volte contra ela, essa alma está segura. Uau! Sabe onde isso é repetido? No Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, é em ti em quem confio. A alma que se esconde em Deus, essa é a que está segura. Quem diz isso não é o Marcos, é o Senhor. É o Espírito Santo, que fez com que estes irmãos escrevessem isso para nós. O Salmo 46 não é apenas um texto poético. É um manifesto de fé. Bonito isso, né? É um manifesto de fé no meio das crises e das tribulações. Em meio ao caos, queridos. É uma convocação à nossa coragem. É um chamado de Deus para que você vá junto ao esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. Esse diz, o Senhor é o meu refúgio. Porque esse refúgio, ele não cede, ele não muda, ele não racha, ele não treme. A terra pode tremer. Os montes podem cair. O mundo pode ficar louco. Mas o salmista diz que existe um povo, há um povo, que está sempre firme. Porque esse povo não confia na terra.
Ele confia na rocha. A igreja entendeu? Entendemos, né, queridos? Vocês imaginam que no oceano temos ondas de 50 metros de altura? Não tem quem resista. Próximo, querida. Quando chegamos no verso 4, o que acontece? O salmista introduz uma imagem surpreendente. Ele fala de um rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Como é possível? Em meio ao caos, em meio ao colapso, um rio fluindo tranquilamente. É surreal, né? Como pode, queridos, haver alegria quando tudo ao nosso derredor fala destruição? Esse rio, queridos, não é visível. Ele não é visível aos olhos humanos, como foi aquele rio lá no Éden, que saía do Éden e regava o Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. Esse era visível. Mas aqui é um rio que não é feito de água, mas é feito da presença de Deus. Cantamos de manhã. Quando a glória do Senhor for vista. Cantamos, né? Quando a glória do Senhor é vista. É esse o rio. É feito de presença. Ele não corre sobre pedras. Ele corre sobre corações rendidos e convertidos. Porque esse rio é manifesto em graça. É graça. Aquela que flui e nunca seca. A graça de Deus. Vocês lembram o que é a presença lá no Éden, quando o Senhor vinha ao fim da tarde conversar com Adão e Eva? É presença física do Senhor. É um rio que se manifesta em sustento diário. Que nunca falta. É um rio que se manifesta pela nossa intimidade com Ele, que não é abalada pelo externo, pelas guerras exteriores ou pelas crises. Assim é a cidade de Deus. Está ali. Assim é a cidade de Deus.
ela não é uma metrópole física. E também não está escrito no texto que é Jerusalém. Não obstante, os Salmos 45, 46 e 47 sejam chamados de Salmos de Sião, aqui não aparece o nome da cidade de Jerusalém. Essa cidade que Deus fala para nós ali, ela não é física, mas segundo o salmista é a casa de Deus. Sabe aquele lugar seguro? Que não é físico? Que ele aparece quando nós entramos dentro do nosso quarto e nos ajoelhamos e vamos diante da presença na casa do Senhor. É essa casa. É ali que ocorre uma reunião do povo de Deus com o Altíssimo. Como família, em torno do Pai. Onde todos têm condições de se alimentar desse manancial maravilhoso de Deus que é a sua graça. Que não falta, que é abundante. A cidade dos homens não é assim. Homens confiam em muros altos, né? Muros altos. Confiamos em exércitos armados, né? Mas a cidade de Deus confia num rio que não seca. Homens procuram alívio em distrações, entretenimentos, promessas. Mas o salmista diz que há um lugar e um povo que aprendeu a sentar-se à beira de um rio, na presença de Deus. Maravilhoso esse poema, né? É poético isso. Um povo que não se fortalece com gritos de urra. Um povo que não se alimenta de manchetes, mas se alimenta da palavra. Também se alimenta do silêncio. Um povo que não só acredita em Deus, mas também sabe onde Ele habita. É o esconderijo do Senhor. Ele habita num santuário que não é feito por mãos humanas, queridos. Mas é um santuário onde Deus está no meio dele. E nunca será abalado. Amém? Está aqui o segredo da firmeza, queridos. O segredo da firmeza não é a estrutura da cidade, não é o tamanho do templo, não é a forma do templo, não é o endereço do templo. Mas o segredo é quem habita no meio do santuário do Altíssimo. Porque quando Deus está no centro, não tem terremoto que derrube, não. Quando a presença de Deus é o fundamento da cidade, não há crises que possam abalar essa cidade.
Não é à toa que cantamos que ele é Jeová Shammah. O Deus presente está em todas as circunstâncias das nossas vidas. O grande problema de hoje é esse, queridos. Há muitos lugares onde o centro não é ocupado por Deus. É ocupado pelo líder, é ocupado pela liturgia, muitas vezes fora da ortodoxia, é mundana. É ocupado pelo entretenimento. Os templos podem até estar cheios, mas o rio secou. A cidade parece viva, mas está morta por dentro. A cidade até parece estar cheia de luzes, mas está vazia da presença do Senhor. Porém, o salmista diz, há um remanescente. Há um remanescente. E existe um rio. Um rio onde a graça flui. Um rio que é comandado pelo quebrantamento. Um rio onde o fluxo das águas são chamadas de águas vivas. Eu fiz aqui a pergunta. Já encontramos esse rio? Estamos sentados à beira dele? Ou vivemos na sequidão? Ou vivemos numa cidade cheia de luzes que nos atraem porque brilham? Porque a cidade de Deus não teme o amanhã. Por quê? Porque ela sabe que com o romper do dia, Deus se levanta. E quando Deus se levanta, os inimigos dissipam, queridos. As trevas recuam. E a nossa alma volta a respirar. Nesse rio não há escassez. Nesse rio não há pressa alguma. Nesse rio não há medo. Que é o início da nossa aula. Vivemos impacientes e cheios de medo. Nesse rio não há medo. Porque o fluir do rio tudo alegra. O rio tudo renova e ele resiste a tudo. O salmista vai mais longe. Não é só isso. Ele diz que quando Deus se levanta, a voz do Senhor derrete tudo que está ao seu derredor. Não será abalada, porque Deus está no meio dela. Em outras palavras, é assim. Quando Deus levanta a sua voz, a crise é subjugada. A voz de Deus não é uma opinião para nós. Também não é um conselho espiritual. Mas a voz de Deus é um decreto.
Esse decreto desarma a crise, desarma a batalha, anula a guerra. Despedaça a lança, quebra o arco, põe fogo nos carros. Quando Deus levanta a voz, as nações estremecem. E quando Deus intervém com a sua vontade, tudo prevalece. Porque hoje, o grande problema é que muitos contemplam um Deus passivo. Ele está lá sentado à beira do universo, bem distante. É um espectador mudo, né? Um Deus que tudo aceita, que não levanta a voz. Esse é o Deus do mundo. O Deus do Salmo 46 é o Deus que se levanta. E quando ele se levanta, tudo treme. Ele não se levanta por vaidade. Mas ele se levanta em favor do seu povo. É em resposta às orações dos humildes, em defesa da sua glória, em honra à sua palavra, queridos. Deus não se levanta para fazer um showzinho, não é um show. Mas Deus se levanta para executar justiça. Aí tudo muda. Tudo muda. Só é preciso que o seu povo confie. Confie, clame e espera, porque Deus não se levanta na impaciência nossa. É agora, né, Deus? Está demorando. Senhor, é preciso disso. Ele não se levanta na impaciência, mas ele se levanta diante da fé. Ele não se levanta em meio à pressão, mas em meio à rendição. Não em meio ao barulho do mundo, mas em meio ao quebramento. Hoje as igrejas estão cheias de barulhos. Cheias de programas, mas vazias da presença do Senhor. O Senhor Deus só intervém no tempo dele, queridos. É por isso que a guerra de muitos nunca acaba. E é por isso que o inimigo avança. Porque queremos tudo de imediato. Sem exercitar fé, sem exercitar quebrantamento. Ficamos esperando a guerra acabar, para que aí tenhamos paz. Não é assim? Porém, o Salmo 46 mostra que é quando Deus que levanta que a guerra muda. Outra pergunta. Deus está no centro das nossas vidas? Está no centro da nossa casa? Está no centro dos nossos pensamentos? O nosso falar é agradável?
Se não está, ao que tudo parece, é que a nossa vida não está firme. É como um castelinho de areia que, vindo a tempestade, rui. Agora, se pertencermos à cidade de Deus, resta apenas o barulho que vem de fora. O barulho que vem de fora. E se Deus estiver no centro, aí ouviremos unicamente o som da sua voz, não permitindo que nada que esteja fora venha nos influenciar. Põe o próximo, querida. A história da humanidade é contada com som de trombetas e decretos imperiais e guerras. Não é assim que vivemos a vida inteira? Foi assim com Babilônia, com Pérsia, com a Grécia, com Roma. Foi assim com Napoleão. Foi assim com Hitler. Eles pareciam eternos, mas caíram. Não é o número de homens que importa, queridos. Não é o número de homens de um exército que define o nosso futuro, mas é o Senhor. Põe o próximo, vamos encerrar. O salmista declara no verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu que sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. É uma outra dimensão, queridos. Aquietai-vos é a dimensão do silêncio. Enquanto tudo treme, o silêncio é que sustenta. Deus espera o silêncio para se revelar para o seu povo. Em tempos de crise, aquietar-se é um ato de fé. É declarar com o nosso corpo, com a paz do nosso corpo, que a nossa alma está no controle do Senhor. É aquela máxima bíblica: enquanto oramos, o céu é que move em nosso favor. Vamos, põe o último, querida. É no silêncio que Deus cura a nossa ansiedade e medo. E é nesse momento que a nossa alma descansa. Não porque tudo se resolveu, às vezes não se resolve não. Mas porque reconhecemos que Deus está no controle de todas as coisas. O Salmo 46 encerra com um cântico de guerra. É um cântico de guerra. O Senhor dos exércitos está conosco. É um selo de certeza que transforma medo em fé e ruínas em fortalezas. Jacó, que é mencionado ali, não está ali à toa. Não. O salmista foi muito
prudente em colocar no nome de Jacó. Jacó não é alguém que está sendo mencionado por acaso. É porque Jacó lutou com Deus. Jacó lutou com Deus e por isso teve o seu nome mudado para Israel. Porque o Deus do Salmo 46, ele é especialista em lidar com fracos. Com falhos, com pecadores, com aflitos. Ele não é o Deus de imperadores, de palácios, mas é aquele que transforma fracos em guerreiros. Interessante. Mancos em patriarcas. Caos em esperança. O Senhor dos Exércitos é o comandante supremo dos céus. É aquele que não perde as batalhas. Amém? Fica para... avançou demais. Eu ia pedir para o Vinícius cantar um cântico. Aquela paz em minha alma. Mas o tempo avança. Obrigado, Vini. Fica para a próxima. Igreja, o Salmo 46 é um decreto de fé para aqueles que estão na presença do Senhor. Guardemos isso nos nossos corações. Que Deus nos abençoe.